Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, família querida do canal. Adriano, a voz dos que não falam, sofredores, mas vencedores da fé, vítimas, mas também sobreviventes da Torre de Vigia, da Watchtower, ou das Testemunhas de Jeová, como é conhecida esta seita que se disfarça muito bem de religião. Sejam bem-vindos, bem-vindos a todos, a nossa família, a nossa família do canal Adriano, a voz dos que não falam. Um domingo mais aqui juntos, todos juntos para poder transmitir informações e estarmos juntos, né, nesta nossa reunião diária. Estamos aqui, né, queremos dar boas-vindas já a Maria Fátima, no aguardo. Claro que sim, querida. Um beijo no teu coração, querida. Bem-vinda. O Crise de Consciência está por aqui também. Boa noite, Adriano, meu amigo, valente lutador. Somos todos valentes lutadores. O Tricolor, querido Tricolor, está por aqui também. Boa noite a todos. Maria Fátima, Crise de Consciência, querido Tricolor, também é patrocinador do canal. Um beijo no teu coração, Tricolor. Né? Está aqui o Crise de Consciência dando força, dizendo: cá estamos nós para a luta contra o obscurantismo. Claro que sim. Um beijo no teu coração, querido. Celeste Blanco, bem-vinda, querida. Buenas noches, família. Buenas noches, Celeste Blanco. Bem-vinda, querida. Gisele Emboava, minha querida afilhada. Bem-vinda. Você, teu marido, essa família linda de vocês. Família Emboava, Igor, Vitor e também o Henrique, né, o irmão do João. Um beijo para vocês. Vocês moram aqui no meu coração. Um beijo, queridos. Também está por aqui, quem mais? Deixa eu dar boa noite. Sérgio Trigo, querido Sérgio Trigo. Um beijo no teu coração. Boa tarde, Sérgio Trigo. Também está por aqui Tatiane. Tatiana Trigo. Um beijo, querida. Nome da minha prima, Tatiana. Um beijo para minha prima, Tatiana, lá de Marília. Tenho que ligar para ela. Um beijinho no teu coração, Tati. Amo você, minha prima. Amo também a Lê, teus irmãos todos, viu? Um beijo, querida. Vocês são meus primos, sim. Vocês não têm meu sangue, mas vocês são meus primos. Primos da alma, primos de verdade. Um beijo no coração. Edmilson Ribeiro, boa tarde a todos, no amor e na paz de Cristo. Boa tarde, Edmilson. Quem mais? Gilberto Damiani, meu querido amigo Gilberto Damiani. Boa noite a todos. Boa noite, Gilberto. Patrocinador do canal, membro do canal. Também está por aqui Apostatanos, outro membro e patrocinador do canal. Boa tarde, gostei do rock and roll. Claro que sim, querido. Ian Curtis, festa apóstata, olha só. É legal a festa apóstata, não é, gente? Mas o YouTube me penaliza. O meu canal deu uma caída depois das festas apóstatas de penalização. Mas fazer o quê, né? Ai, ai. Celeste Blanco, boas noites a todos. Boa noite, querida. Quem mais está por aqui? Yandes Banda TJ, Apocalipse. Apocalipso. Apocalipso. Não é o Calypso, é Apocalipso. Querido. Está por aqui a Lua. Querida Lua, boa noite a todos. Boa noite, Lua. Bem-vinda, viu, querida? Rock in Rio Apóstata. Isso é o Apostatanos. Pessoal, é um pessoal cheio de imaginação, hein? Rocio Pérez. Bem-vinda. Buenas noches para todos. Buenas noches, Rocio. Bem-vinda, querida. Um besito em tu coração, né? Olá, Adriano de Célia. Olá, Rocio. Bem-vinda, querida. Conan, o Bárbaro, está por aqui também. Boa noite. Boa noite, Conan. Bem-vindo. Milagros, querida Milagros. Olá, buenas noches, querida família. Buenas noches, Milagros. Bem-vinda, querida. Um beijo enorme em teu coração, né? Ai, ai. O Ian hoje está cheio de humor. Banda Apocalipso lança seu novo álbum. Aceita que dói menos. Ou aceita que dói mais. Marlene Santos, boa tarde a todos. Boa tarde, querida. Um beijo enorme no teu coração. Elizabeth. Olá, Beth. Como está? Elizabeth Gonçalves, boa noite. Um abraço a todos. Força, Elizabeth, patrocinadora do canal, membro do canal. Um beijinho no teu coração, viu?
Também está por aqui Keke Silva. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo. Todos sejam muito bem-vindos à live de hoje, onde vamos, falar de assuntos bastante interessantes. Eu estive pesquisando um pouco, sobre a geração, de 1914. Eu fui da geração, não de 1914, mas da geração que foi instruída a acreditar que a geração daqueles que nasceram e presenciaram o ano de 1914 não passaria até que todas as coisas acontecessem e chegasse o Armagedão. Eu fui educado neste engano. Não é? E eu encontrei uma revista, a revista de 15 de novembro de 1984, em espanhol é 15 de maio. O mesmo artigo em espanhol está no ano de 84, 15 de maio, e em português está em 15 de novembro. E eu peguei essa revista para que nós dessemos uma repassada nela, para mostrar para as gerações modernas agora das Testemunhas de Jeová como que esta organização é metamorfósica, como que ela vai mudando a sua aparência, a sua cor, conforme a empresa e o marketing da empresa vai exigindo ajustes e conforme as suas profecias falhas, mentirosas, porque são profetas falsos, não se cumprem, eles têm que tirar novas ideias da manga para poder continuar com o negócio de conseguir dinheiro dos incautos e continuar com o negócio do engano multibilionário da religião. É isso que nós hoje vamos tentar mostrar aqui. Mas antes eu queria mandar uma mensagem a todos vocês que sofreram essa desilusão religiosa. Não se desanimem. Não pensem que essa falta de amor, de carinho, esse desprezo que hoje te dispensam por você ter descoberto que estava numa mentira, não pense que isso será eterno. Não. Você vale muito mais que isso. O teu valor pessoal, a tua própria condição íntegra de manter-se ao lado da verdade, vai recompensar, num futuro, esta tua posição a favor daquilo que é correto. Aquelas pessoas que te abandonaram no caminho, na verdade, muitas delas nunca estiveram ao teu lado, simplesmente faziam um papel. Era como um ator em um teatro, onde a sua verdadeira vida não está ali no palco, está fora dali. Essas pessoas que estiveram do teu lado faziam e atuavam como atores, que diziam te querer, diziam te amar. Mas, na verdade, na hora que se viram deparadas entre escolher apegar-se a pelo menos escutar a você, ou apegar-se a uma empresa sectária, multibilionária, enganadora, famigerada por dinheiro, optaram por apoiar esta organização. Assim que não se menospreze. Não pense que você perdeu o valor às pessoas e a tua vida. Não, a tua vida vale muito. E vale muito mesmo. Tem um Todo-Poderoso que está acima de todo e de todos. Está acima de tudo e de todos. O qual, ele, de uma maneira ou de outra, nos mantém vivos a cada dia. O nosso coração continua batendo. A nossa respiração continua nos mantendo de pé. Nós continuamos com a capacidade de pensar, de agir, temos o poder de realizar coisas. Temos uma sabedoria que foi colocada dentro de nós para poder encarar as adversidades e dificuldades da vida. Este Criador faz com que o sol, a cada dia, nos dê força para viver. Faz com que chova a cada estação e que nasça alimento do chão. Este mesmo Criador te possibilita a cada dia um renascer, um levantar-se para lutar. E este Criador Todo-Poderoso não tem nada a ver com essa ideia de um Deus castigador, um Deus cruel, que simplesmente está te observando, esperando que você fale para te castigar. Por isso, apegue-se ao que realmente este Criador Todo-Poderoso colocou dentro de você
do teu coração e da tua consciência. Esta consciência que foi colocada milagrosamente dentro de nós e que nos faz perceber aquilo que é correto e aquilo que é errado. Infelizmente, muitos que abandonam e têm uma decepção com o sistema religioso perdem a fé. E é respeitável, né? Eu digo infelizmente porque, dentro da minha concepção, é inegável a existência de uma força superior, de um todo-poderoso que nos guia e que nos mandou a sua essência, feito homem à terra. Alguns dizem que, e põe em tela de juízo, se este homem feito Deus depois, que pisou a terra, fosse real ou não fosse. Eu acredito cegamente de que este ser existiu, marcou a história humana e veio dar a vida dele para nós, para nos mostrar o caminho para chegar até o verdadeiro Criador. Não a estes supostos deuses inventados pelos homens, que o único objetivo que tinham era de manter a mente do ser humano escravizada por regras e normas, muitas vezes absurdas, para causar um medo. O medo. Este chamado livre-arbítrio nunca existiu. Porque que livre-arbítrio é esse? Que se você expressa ou faz aquilo que o teu coração diz que é correto e que se deve fazer, mas que a religião diz que não, você será castigado ou talvez atormentado eternamente devido a não seguir as instruções que determinadas organizações religiosas estabelecem como sendo a palavra do Criador. Por isso, para mim, Adriano, este Criador está muito além da concepção tão pequena e minimizada do que as religiões fizeram com que pensássemos sobre ele. Nos passaram a ideia de um Criador que é menos que o ser humano. Um Criador que se altera o seu estado psicológico quando vê um ser humano não seguir as suas leis, se ira, perde o autodomínio, destrói, mata, pede para um simples seres humanos a permissão para destruir todo um povo. Este Deus não me representa. Alguns dizem, Adriano, mas o mesmo Deus que você condena, que não é nada sanguinário nem cruel, é o mesmo que Cristo também falou dele. Eu te convidaria a que analisasse um pouco mais a vida e o ministério de Cristo. E que analisasse quando ele faz referência a este ser orientador da nação de Israel. Por isso é que eu quero dar aqui um incentivo a todos a poderem continuar mantendo aceso no seu coração a fé, que nos mantém vivos em busca do que realmente é o verdadeiro Criador. Aquele que criou a sabedoria instintiva dos animais, a lealdade de um cachorro, né? A linda música de um cantar de um pássaro, a magnitude do oceano e do mar quando você está numa praia e observa. Também a beleza de uma floresta e seus sons que você não consegue nem distinguir do que são. E você se sente tão pequeno diante de tantas grandes coisas que, na minha concepção, é inegável a existência de um Criador. Ele deixou inscritos que nos orientam ao bom, ao correto e à sabedoria. Infelizmente, durante séculos e milênios, o ser humano teve acesso à manipulação de muitas das escrituras. E hoje nós temos que ser cautos e perspicazes para poder entender aquilo que procede de um Criador todo-poderoso e amoroso e justo ao mesmo tempo, do que foi manipulado por homens sem escrúpulos e também por espíritos iníquos que se fazem passar por deuses e que muitas vezes se tornam deuses porque têm poder sobre os seres humanos. Por isso eu incentivo a todos a seguir, sim, a religião verdadeira. Qual é a religião verdadeira, Adriano?
eu canso de repetir neste canal, a religião verdadeira se encontra num dos inscritos que eu considero sagrado, que é o de Tiago, capítulo 1, versículo 27, em castelhano, Santiago 1:97. Ajudar, amparar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e manter-se sem mancha deste mundo. Em resumo, a religião verdadeira é demonstrar amor sincero, sem hipocrisia. Um amor genuíno, sem interesse, sem esperar nada em troca. Se assim fazemos, com certeza nossa consciência ficará mais leve, nosso coração mais puro. E as adversidades da vida que todos temos poderão ser sobrelevadas de uma maneira que talvez possa nos fazer crescer ainda mais. Não só como pessoa, mas também espiritualmente. Permita que o teu coração se cure. Dê tempo ao teu coração. Você sofreu uma desilusão muito forte. Tanto nas suas amizades, talvez até mesmo no seu matrimônio, com filhos, com amigos que você achava que seriam para sempre, com uma organização que você acreditava ser a verdade. E a decepção foi enorme. Foi tão grande que causou uma ferida tão grande, tão enorme, tão aberta, que parece que o sangramento e a hemorragia da dor e da decepção parece que nunca deixarão de sangrar. Mas permita que o tempo, permita que este Ser Supremo te ajude a curar a tua ferida. Alguns de nós, como eu, por exemplo, estamos em processo de cura. Dê oportunidades a você. Deixe de se culpar tanto. Saia desta bolha do medo. Seja perdoador com você. Seja misericordioso. Receber a liberdade de estar livre da dominação de uma seita não significa também perder o norte, perder a consciência do certo e do errado. Tem certas leis estabelecidas na consciência do ser humano que nos ditam o que está bem e o que está mal. Não é necessário nenhuma campanha patrocinada por meios de comunicação, nenhuma campanha patrocinada por nenhum grupo de pessoas para dizer para você aquilo que está correto ou que não está. A tua própria consciência vai te indicar aquilo que você se sente livre de apoiar e não. Essa é a verdadeira liberdade que devemos procurar. O julgamento só tem, na minha opinião, em assuntos de decisões, né, só tem um autorizado a nos julgar, que é o Todo-Poderoso e aquele a quem é sua essência, o Cristo. As demais pessoas sempre te julgarão, mas eles não têm poder para isso. Eles farão isso usurpando o poder daquele que sim o tem. Quando nós nos centramos e nos concentramos muito no que outros nos julgam e falam e caluniam, nós começamos, em vez de caminhar adiante pela cura de nossa alma e coração, começamos a, cada vez mais, abrir a ferida de nossos corações. O que eu estou dizendo é o que aconteceu comigo mesmo. Muitas vezes eu recebo notícias e mais notícias de calúnias que levantam contra mim, coisas que eu nunca fiz. E sai de pessoas que eu achei que nunca falariam algo mentiroso sobre mim. E as notícias me chegam. E às vezes entra aquela revolta de querer fazer justiça, de querer estabelecer e que as pessoas saibam a verdade do que realmente aconteceu. E às vezes chegamos e nos damos conta de que fazer isso só aumenta a ferida. Afinal das contas, a calúnia e a mentira são obras satânicas. E este mundo está baixo o poder destes espíritos iníquos. E as pessoas que se apartam da sua própria identidade divina
e deixam de seguir a sua consciência estabelecida pelo Criador, começam a se entregar à sua tendência pecaminosa e começam a usar do seu suposto direito de caluniar outros. Você que abandonou a organização das Testemunhas de Jeová, você já foi, está sendo ou será alvo de calúnias. Por quê? Porque o modus operandi desta organização e de seus adeptos é que quando uma pessoa descobre as mentiras desta organização, o primeiro passo que eles fazem é denegrir a imagem de quem disse que eles não servem, de que eles são sujos, de que eles estão na mentira e que seguem ensinos satânicos. Quando você expõe essas coisas, automaticamente a maquinária da seita diabólica e várias seitas tentam denegrir a imagem daquele que apontou os erros dela, para que os seus adeptos te evitem e que não queiram escutar de você o que você descobriu. Então, levantarão sobre você falsos testemunhos, falsas acusações, dirão que você é isso, que você é aquilo. Dirão que você é imoral, por isso você foi desassociado. Dirão que você é violento, dirão que você é caluniador, dirão que você é tudo. Mas, na verdade, o que eles estão tentando fazer é que as pessoas tenham medo de se comunicar com você. É uma artimanha satânica das seitas. E tem uma efetividade grandíssima, porque, principalmente, as ex-testemunhas de Jeová sofrem grandemente com isso. Por exemplo, no meu caso, eu fui expulso da minha casa. Porque eu implorei, eu cheguei a implorar para minha família me escutar. E em vez de me escutar, me chamavam de louco. Me desprezavam. Faziam todas as atividades familiares e me excluíam. Me chamavam de louco. E, claro, quando uma pessoa não suporta mais esse tratamento e tenta colocar os pingos nos is e pede respeito e consideração, aqueles que estão abduzidos, hipnotizados pelo demônio, começam a dizer que você está louco. Que você se tornou uma pessoa até perigosa. E espalham isso para todo o entorno das testemunhas de Jeová. Aqueles que nunca viveram com você pensam que é verdade. Porque você abandonou a seita. O simples fato de você ter dito não à seita já causa a impressão errônea em todos aqueles que não são seus familiares, que não vivem com você, de que você abandonou a Jeová. Que você abandonou um caminho correto, que algo de errado você está fazendo. Quando, na verdade, o único que aconteceu foi que você descobriu que a sua organização era uma mentira e tentou explicar para as pessoas que você, naquele momento, amava, de que você queria que elas também descobrissem essa mentira. E então vão te taxar de tudo. De louco, de tudo. Tudo o que você nunca imaginou que eles iam dizer de você. E aí, qualquer palavra que saia da boca dos seus familiares diretos vão se multiplicando na boca e nos ouvidos daqueles que escutam esta notícia. E com o passar do tempo, no início, vão dizer que você estava louco. Quando passarem-se 1 ano ou 2 e você escutar de uma pessoa que mora em outro lugar, já vai dizer que você era louco, que você até droga deveria estar usando, que você estava violento, que era perigoso até cometer um assassinato. De louco a assassino você passa em 2 minutos. E você se sentirá impotente. Porque, embora você tenha provas de que nada é assim, ninguém quer ver as suas provas. Porque você é considerado apóstata. Porque você é considerado um desassociado. Ou uma desassociada. No caso das mulheres,
Você decidiu sair porque descobriu que era uma mentira. Ou porque você teve um namorado que era do mundo. E para eles isso já era algo pecaminoso. E você talvez tenha cometido o que eles chamam de fornicação. Mas você, como uma pessoa normal, assumiu a tua condição, foi desassociado. E agora, passaram-se 2 anos. Você começa a escutar de que você já não é mais testemunho de Jeová porque você se tornou uma mulher de moral baixa. Enquanto nada disso é verdade. Você simplesmente foi expulsa porque teve um namorado, teve relações com ele. Eu estou citando exemplos, né? Mas você continuou sendo uma pessoa trabalhadora. Talvez você se casou com aquela pessoa, já tem uma família. Mas dentro da organização, eles continuarão falando que você é uma pessoa imoral, que você. Algumas levam o nome de mulher da vida, pelo simples fato de você não ter querido voltar mais para esta organização. Porque ao ser desassociada, pelo que eles falaram e você fez, você depois descobriu que aquilo era uma mentira. Então agora o plano de ação é denigrir a tua imagem, sujar a tua moral, a tua conduta, te caluniar, para que a seita continue sendo blindada e os adeptos não possam escutar as tuas reais razões do porquê você abandonou esta maldita organização. O Todo-Poderoso, que enviou a essência dele feita filho na Terra, disse que o único caminho para se aproximar do Criador era seguir os passos daquele Deus feito homem chamado Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não é por mim. E este Todo-Poderoso que enviou seu Filho, ele não muda conforme passa o tempo. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Um momento, deixa eu ver se eu encontro algo aqui. Diz o seguinte. Tiago 1:16 e 17 diz: Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e bom presente, todo presente perfeito vem de cima. Não vem de organizações humanas. Vem de cima. Desce do Pai das luzes celestiais. Do Pai. Do verdadeiro Criador. O qual não muda como as sombras que são inconstantes. Este Criador não é um hoje e outro amanhã. Por isso, o meu incentivo a você é que estude profundamente a tua fé e busque realmente os escritos sagrados. E busque este Criador que a sua essência na Terra, chamada Cristo, mostrou como era ele. Busque ele nas Escrituras. E você então se dará conta de que ele não muda como muda as organizações humanas. Hoje, a organização das Testemunhas de Jeová se caracterizam por sua constante mudança de doutrinas. E uma delas é a geração de 1914. Desculpa, gente, né? Levamos meia hora aqui e eu achei necessário falar para vocês esse sentimento, que eu não tenho nenhum esboço aqui não. Eu estou falando do que sinto. E essa é a essência desse canal, que desde que eu comecei, eu tenho por costume, de vez em quando, conversar de cara a cara com vocês. E dizer aquilo que eu sinto e que penso. E que mais que nunca hoje eu tenho uma fé triplicada.
porque percebo em mim mesmo a força vinda dele para que eu continue. Eu recebo mensagens e mais mensagens a cada dia de pessoas que me pedem ajuda. Recebo também outras mensagens de pessoas que me dizem, Adriano, descansa. Você precisa. Ambos conselhos são aceitos e provêm de corações amorosos. Mas enquanto eu estiver saindo aqui, cada dia é porque este Criador, o verdadeiro, não esse Jeová inventado, o Criador, o Todo-Poderoso, o verdadeiro, que está no terceiro céu. Este Todo-Poderoso me pede, eu sinto no meu coração que eu me sente aqui a cada dia. Por isso eu quero agradecer a vocês. Agradecer de coração que estejam aqui para apoiar, né, este trabalho que fazemos de ajudar pessoas a despertarem, como eu volto a dizer, como diz aqui, Maria Dáguia, maldita é você. Sim, sim, sim. Sim. Maldita sou eu. Maldita sou eu. Sim. Se você tivesse passado por 1/10 do que eu passei e vivi dentro desta organização, talvez você não diria isso. Primeiro porque eu não disse que você seja uma maldita. Eu disse que esta organização é maldita. Se é a isso que você se refere. Esta organização destrói vidas, famílias, separa pais de filhos, filhos de pais, avós de netos. Esta organização tem culpa de sangue, porque uma hora proíbe as transfusões de sangue, depois aceitam frações. E as frações vêm do quê? Vêm de transfusões, não é? Pessoas morreram por causa disso. Nos anos 80, nos anos 60 proibiam, né, o transplante de órgãos. Já nos anos 80 autorizaram. Isso que morreram de 60 até 80. Como você responde isso? Eu acho que aí tem vários moderadores no canal, não tem? Eu acho que quando vocês observarem comentários assim, de ofensa, vocês podem muito bem fazer valer, né, a sua moderação e eliminar comentários como este. De pessoas mal educadas, pessoas corruptas por dentro, podres, que não têm um mínimo de empatia por ninguém. São pessoas que se robotizaram. Como eu digo sempre aqui, a Torre de Vigia, a Watchtower Bible and Tract Society, é uma fábrica de desumanizar seres humanos. Eles saem para pregar de casa em casa, já desejando a morte das pessoas, quando elas não aceitam a mensagem deles. Eu cansei de escutar comentários assim, me tratou mal, vai morrer no Armagedon mesmo. São esta calanha, são esta lacra de pessoas assim, que alimentam esta organização. Infelizmente, a gente tem que escutar coisas assim. Desta bafócia de gente, como diz aqui na Espanha. Bafócia de gente. Fazer o quê, né? Paciência. Vamos, então, analisar. Vamos analisar a geração, essa sentinela, e depois nós vamos ver um vídeo. E vocês vão ver como você, testemunha de Jeová, você ou Maria Onete, essa que foi expulsa era Maria, né? É essa aqui, ó. Essa daqui é mais educada que ela. Você ou mal educada, você ou sem cultura, que entrou aqui ofendendo, você é essa daqui, ó, uma chupa-dedo. Tá vendo? Você é Maria da família Onete, uma marionete do corpo governante. Tá bem? Assim que, ó, pianinho aí. Assiste a live se você quiser. Se você não quiser, rápido fora daqui, que você não é bem-vinda, tá bom? E vê se desperta, que você tá fazendo papel de idiota dessa organização, tá bom? É isso. Bando de
Mas tonto não. Tonto ao cubo. Assim que vamos agora compartilhar com vocês, né, a tela desta informação que nós vamos analisar. Vamos analisar esta sentinela do ano de 84, 15 de novembro. E depois eu vou soltar o vídeo quando David Splin muda tudo que a gente vai ler aqui agora. E aí a gente vai lembrar, né, de Tiago 1:17, que o Criador verdadeiro, ele não muda. Ele não muda. O Criador verdadeiro, ele não muda. Esta maldita organização, esse lixo de organização, tem destruído a vida e as ilusões e os sonhos de muitas pessoas. Tem as mãos sujas de sangue. Eu estava sendo muito educado até agora, mas já que essa idiota aí entrou falando abobrinha, eu vou falar o que eles merecem escutar do meu jeito. Você, o chupa-dedo, babaca ao cubo, que apoia essa imundície dessa organização, você deveria, pelo menos, nascer de novo. Porque eu acho que jogaram você fora e criaram a sua placenta. Por isso que você entra aqui falando tanta abobrinha. Tá bom? Maldita deve ser você e todos os que pensam como você. Assim que você não teve tua família destruída, né? A sua tonta ao cubo. Assim que nós vamos ver agora esta sentinela, não é? Que eu vou compartilhar com vocês. A ver se entra mais chupa-dedos aí para falar abobrinha. Tonto está espalhado para o mundo inteiro. Deus me livre. Deus me livre. Aí está. Vamos, deixa eu entrar aqui um momento. Um momentinho. Aí está. Aqui está a informação da Sentinela de 84, 15 de novembro, página de 4 a 7, a geração que não passará. Parem um momento agora, antes de analisar isso, e pensem uma coisa. Neste ano aqui, essa era a verdade absoluta e o entendimento gerado por Espírito Santo ao escravo cruel e doente da cabeça, que fazia com que todos nós que vivíamos nessa época, do ano 84, eu tinha por aí 12 anos, mais ou menos, 13, nessa época, esperávamos o cumprimento dessa falsa profecia. Essa era a verdade do ano de 84. Que como depois não cumpriu, devido a que eles são mentirosos, eles vieram com um charlatão do corpo governante, veio com uma lozinha fazer umas explicações absurdas, que é só para quem não tem consciência, inteligência mínima, acreditar. Por isso, vamos analisar essa sujeira aqui do ano de 84. A famosa sentinela, que muitas vezes eu escutei alguns dizerem: ah, não, a Bíblia diz isso, mas, olha, a sentinela fala isso. A sentinela, como se a sentinela fosse alguma autoridade. Sentinela não é autoridade em lugar nenhum. Nenhum. A não ser para dominar o cérebro de gente incauta, inculta. Diz aí, em 1914, diz: esta geração de modo algum passará, até que todas essas coisas ocorram, disse Jesus. Mas o que se quer dizer com a palavra geração? Robert Hove, professor de história, apresenta o seu livro A Geração de 1914 em inglês, uma definição incomum ao declarar: a geração histórica não é definida por seus limites ou suas fronteiras cronológicas. Não se trata de uma faixa de datas. É mais como um campo magnético em cujo centro se encontra um acontecimento. Notem, já estão usando aqui um historiador, não sei quem, para falar
que uma geração é marcada por um acontecimento. Esse acontecimento, que mais para frente nós vamos ver, é o ano de 1914. Ou uma série de acontecimentos. Para a formação da conscientização do que vem a ser uma geração, é essencial algum ponto de referência comum que forneça um senso de ruptura com o passado. Este ponto de referência origina-se de grandes eventos históricos, tais como guerras, revoluções, flagelos, fomes, crises econômicas. E continua. Visto desse ângulo, a Grande Guerra de 1914 até 1918 e suas repercussões certamente formaram um ponto de referência para marcar uma geração. Conforme comentou o professor Wolff, a Primeira Guerra Mundial criou um indiscutível, mentira, porque é muito discutível, um indiscutível senso de ruptura com o passado. Os que sobreviveram à guerra jamais poderiam desfazer-se da ideia de que um mundo acabara e outro começara em agosto de 1914. E aí diz: Jesus usou a palavra geração muitas vezes em diferentes circunstâncias e com significados variados. Mas o que queria dizer quando falou de uma geração que não passaria? Aí diz: alguns interpretam geração como um período de 30, 40, 70 ou mesmo 120 anos. Entretanto, a geração relaciona-se realmente com pessoas e acontecimentos e não com um número fixo de anos. Notem isso. A palavra grega traduzida geração na Bíblia tem sido definida como aqueles nascidos na mesma época. Associado com isto há um significado, um conjunto dos contemporâneos de alguém, uma era. A totalidade dos nascidos na mesma época que se estende para incluir todos os que vivem numa dada época em relação a uma geração contemporâneos. E aí fala, né? Essas definições abrangem tanto, histórias. Aqui. Se Jesus usou a palavra geração nesse sentido, e se aplicarmos a 1914, então os bebês daquela geração têm agora 70 anos ou mais. Notem. O que já estão induzindo aí os leitores a pensar. E outros que estavam vivos em 1914 estão com seus 80 ou 90 anos, sendo que uns poucos já atingiram a idade de 100 anos. Ainda há muitos milhões dessa geração vivos. Alguns deles, de modo algum, passarão até que todas essas coisas ocorram. Isso foi dito em 1984. Notem o que eles disseram afirmativamente em 1984. Vocês estão vendo isso? Um momento, hein? E aí diz: desde 1914 já atravessamos 2 guerras mundiais e muitos outros grandes conflitos, além de fomes, terremotos, pestilência e coisas desse tipo. Mas Jesus disse: esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas ocorram. Portanto, talvez pergunte: que outros eventos importantes ainda precisam ser presenciados pela geração de 1914? E podem esses realmente ocorrer no período que resta para esta geração? Notem como eles vão conduzindo a linha de raciocínio. O que ocorre a seguir? As testemunhas de Jeová têm cumprido, especialmente desde 1919, em escala notável e frente à oposição mundial à profecia de Jesus de essas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunha de todas as nações, então ao fim. Mateus 24:14. Sim. Esta é a obra que tem de ser completada a ponto de satisfazer a Jeová antes que venha o fim. Sim. Jeová depende de nós, viu? O Jeová deles depende do corpo governante e da testemunha de Jeová. Que Deus mais minimizado, hein? Deus me livre. Que outros acontecimentos têm de ocorrer no período que resta para a geração de 1914? A Bíblia indica claramente certos acontecimentos importantes que levarão à grande tribulação e farão parte dela. O que culminará no Armagedon, a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. É urgente que saiba quais são esses acontecimentos e que tome as medidas protetoras necessárias antes que seja tarde demais.
Aqui era quando eles entendiam que a pessoa tinha que tomar uma posição antes que começasse a grande tribulação. Que agora já não é assim também. Um desses acontecimentos foi profetizado pelo apóstolo Paulo quando declarou: vós mesmos sabeis muito bem que o dia de Jeová vem exatamente como ladrão de noite. Medo, pânico. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes há de sobrevir instantaneamente a repentina destruição. Esta profecia torna claro que, logo antes do fim desse sistema de coisas, declarar-se-á de forma excepcional paz e segurança, quer mediante Nações Unidas, quer independentemente pelos líderes políticos e religiosos. O que se seguirá a essa declaração? Paulo disse: então lhes há de sobrevir instantaneamente a repentina destruição. Lembramos que nós estamos aqui no ano de 1984. 6 anos depois, a mesma organização que está falando da ONU aqui se associou à ONU como ONG e ficou 10 anos associada à ONU. E atualmente é apoiadora da ONU mediante a URI e a OSCE. Continuam apoiando a Organização das Nações Unidas até hoje. Importa qual é sua religião? Poderia essa destruição afetar você? Bem, pertence você a uma das muitas religiões do mundo? Sabe como Deus encara essas religiões? Qual é o futuro delas? Sob o símbolo de uma grande meretriz, está chamando as religiões do mundo de prostitutas. Chamada Babilônia a Grande, o inspirado apóstolo João descreveu um sistema que, durante séculos, se beneficiou de uma associação íntima com os reis da terra que exercem o poder político. Bom, eles estão agora já levando ao condicionamento mental e à indução mental dos adeptos a ver que todas as religiões do mundo têm envolvimento com a política, por isso são a grande meretriz sentada na fera cor de escarlate. É o que nós vamos ver agora. Porque se envolve, tem prostituição com a política, coisa que eles estão fazendo hoje, atualmente. Sentando com o governo Vasco aqui na Espanha, sentando com o ministro Bolanhos aqui na Espanha, entrando em assuntos políticos, tanto nos Estados Unidos como em outros lugares, e eles mesmos estão aqui agora dizendo que não. Associando-se à ONU, eles estão dizendo das outras, mas é o que eles fazem. Essa meretriz também tem tirado proveito das relações comerciais com os comerciantes viajantes, isto é, o elemento comercial do mundo. Ou seja, o elemento comercial do mundo também faz parte o sistema imobiliário, que vocês têm imobiliárias de luxo, vocês aplicam em bolsas de valores e vocês têm acionistas que estão muito preocupados com as ações de certas empresas que vocês aplicam o dinheiro dos adeptos. Que sistema é esse que também tem dominado povos e multidões e nações e línguas? É a religião falsa. Então, nós podemos concluir agora, no ano de 2024, que vocês também são religião falsa. Sim, todas as religiões que, do ponto de vista de Jeová Deus, são falsas, constituem esta grande meretriz. Então, nós podemos dizer que vocês, testemunhas de Jeová, como organização, são a grande meretriz. Fazem parte dela. Que, na realidade, é um império mundial. Mas o que lhe reserva o futuro imediato? Revelação 17:16 indica que elementos políticos radicais de dentro das Nações Unidas, a fera cor de escarlate, odiarão a meretriz religiosa e a devastarão. Elementos poderosos, ateístas e antirreligiosos da ONU já têm tomado medidas para acabar com a religião e seu domínio. Porém, espera-se uma ação mais drástica no futuro próximo, quando esses elementos políticos devastarem não só a cristandade, mas também os outros grandes sistemas religiosos. Logicamente, as forças anti-Deus também atacarão as testemunhas de Jeová que proclamam fielmente o reino de Deus. Bom, todas as demais são falsas, eles são a verdadeira, é o que eles estão querendo dizer aqui. Isto será o mesmo que atacar o próprio Deus e provocará a retaliação, a guerra de Deus do Armagedon. Bom, primeiro que eles estão dizendo, né, que num futuro próximo, isso foi no ano de 84, né? Já se passaram muitos anos, mais de 30, 40 anos, né, disso aí. Como eles viram que esta geração de 1914 faliu,
não deu certo, foi uma mentira. Porque nessa revista eles estão dizendo que a geração de 1914 presencia o Armagedon. Diz aí, há tempo suficiente? Olha o subtítulo. Existe tempo, né? E ainda tem tempo suficiente. Vamos ver. Do ponto de vista puramente humano, poderia parecer quase impossível que tudo isso ocorresse antes da extinção da geração de 1914. Olha só. Mas o cumprimento de todos os eventos preditos que afetam a geração de 1914 não depende da ação humana, relativamente vagarosa. A palavra profética de Jeová, mediante Cristo Jesus, diz: esta geração, aí eles põem de 1900, isso é uma invenção deles, fazendo os cálculos, é uma mentira. Eles baseiam-se no ano de 607 antes da era comum. Jerusalém não caiu nesse ano, foi no ano 587, é uma mentira. O ano de 607 eles mantêm para poder chegar no ano de 1914, para manter esse ano mentiroso. Então, aqui eles estão acrescentando algo nas escrituras, quando eles dizem que esta geração se refere ao ano de 1914. De modo algum passará, até que todas essas coisas ocorram. Eles voltam, por meio dessa frase, a dizer para os adeptos da época: tranquilo, o fim vai chegar já, em breve. Porque as pessoas dessa geração já têm 80, 70, 90 anos. Continuem dando o dinheiro de vocês para nós, continuem trabalhando de graça para nós, porque vai chegar o novo mundo. É o que eles estão dizendo. E Jeová, que é a fonte de profecias inspiradas e infalíveis, fará com que as palavras de seu filho se cumpram num prazo de tempo relativamente curto. Aqui, eles acabaram de colocar a culpa da sua profecia falsa em Cristo e em Jeová, o Deus deles. Porque ele acaba de dizer que podem confiar. Porque, embora ainda falta pouco tempo para que essa geração morra, Jeová vai cumprir o que falou Jesus. E vai vir o Armagedon antes que passe a geração de 1914. Há quaisquer exemplos passados do cumprimento de profecias, apesar da descrença e do ceticismo humanos? Sim. E podemos examinar brevemente um deles. Aí fala do ano de 33, que Jesus predisse a respeito de Jerusalém e tal, né? E fala dos exércitos romanos e tal, toda aquela história, e que se cumpriu, né? Quando chegou. Aí eles dizem assim: assim como as profecias de Jesus a respeito de Jerusalém tiveram cumprimento no período de vida da geração do ano de 33 era comum, também suas profecias a respeito do tempo do fim se cumprirão no período de vida da geração de 1914. Olha aqui. Isso é uma afirmação, gente. Notem isso. Assim como as profecias de Jesus a respeito de Jerusalém tiveram cumprimento no período de vida da geração do ano de 33 era comum, também suas profecias a respeito do tempo do fim cumprirão no período de vida da geração de 1914. Isso significa que há perspectivas maravilhosas, não só para aquela geração, lá, né, mas para todos os que vivem hoje. Por quê? Porque Jesus também disse a respeito dos eventos significativos que afetam essa geração, a de 1914. Quando virdes essas coisas ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. Aí diz aqui, notem isso agora. A proximidade do reino de Deus hoje pressagia o fim dos atuais sistemas divisórios político, religioso e comercial. Significa a introdução de um novo governo justo para toda a humanidade obediente. Você poderá optar pela vida eterna sobre este arranjo de novos céus e uma nova terra. Sim, poderá viver para sempre. Poderá viver para ver esta prometida nova ordem, junto com os sobreviventes da geração de 1914, a geração que não passará. Notem esta frase, eu vou ler de novo. A proximidade do reino de Deus hoje pressagia o fim dos atuais sistemas divisórios político, religioso e comercial. Significa a introdução de um novo governo justo
para toda a humanidade obediente. Você poderá optar pela vida eterna sob este arranjo de novos céus e uma nova terra. Sim, poderá viver para ver esta prometida nova ordem, junto com os sobreviventes da geração de 1914, a geração que não passará. Eles acabam de afirmar aqui a todos os adeptos que as pessoas que viveram e presenciaram os acontecimentos de 1914 era a geração que não morreria até que viesse o Armagedon. E que você poderia estar com eles quando o Armagedon chegasse. E eles disseram que isso era inspiração divina do Criador. Essas palavras aqui. Sentinela de 84, 15/11, páginas de 4 a 7. Isso aqui era a verdade no ano de 1984. Se qualquer pessoa naquela época dissesse que isso aqui não era verdade e que isso aqui não aconteceria, o que teria acontecido com a pessoa que dissesse isso? Ela teria sido expulsa, desassociada da congregação por apostasia. Só que nessa época, isso aqui era a verdade. Isso aqui era o que dizia a sentinela, que muitas vezes escutei familiares meus dizer: ah, não, mas esse texto diz isso, mas a sentinela explicou que esse texto significa isso. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. É tão importante para mim essa live de hoje, e este assunto que eu estou tratando, que eu estou deixando de assistir Corinthians e Palmeiras, só para vocês terem uma ideia, para poder estar aqui falando isso para vocês. Vou ter que assistir depois. Mas para mim isso aqui é mais importante. Entendem? Isso aqui para mim é mais importante. Agora, vamos ver como que a organização das mentiras das testemunhas de Jeová, a organização das mentiras das testemunhas de Jeová, o que eles fizeram quando foi chegando no ano de 2015, 2016, quando se aproximou os anos de 2015, 2016, e já não existia ninguém da geração de 1914. Já tinham todos batido a bota. E muitos adeptos estavam desanimados porque era mentira a geração de 1914. Eles, então, encarregaram a um charlatão, cara de sardinha, chamado David Splend, que continua até hoje lá. Charlatão, como são todos do corpo governante. Charlatães da fé, mentirosos. Eles, então, o que fizeram foi isso, que eu vou compartilhar com vocês. Isso foi o que eles fizeram para poder justificar a mentira que eles tinham contado. A profecia falsa, profetas falsos. Foi isso aqui o que eles fizeram. Este mês, eu gostaria de falar sobre como o nosso entendimento da geração, mencionada por Jesus em Mateus 24, 34, está relacionada com a proximidade do fim deste sistema de coisas. Vamos relembrar o que Jesus disse em Mateus 24, 34. Esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. Há dois elementos nesse versículo. Ele fala sobre esta geração, então temos de saber mais sobre isso e também saber o que são todas essas coisas que vão acontecer. Por que vocês têm que saber esses detalhes se lá em 84 vocês já sabiam tudo? Baixo inspiração, como vocês disseram. E que Jeová é infalível nas suas inspirações para vocês. Ele é infalível, vocês disseram. O que agora você tem que acrescentar
do que foi falado lá. E também no livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, que é antes de tudo, de tudo isso daí. E no livro Poderá Viver para Sempre, no Paraíso na Terra, que vocês já diziam sobre a geração de 1914. Vamos começar com o segundo ponto. O que são todas essas coisas sobre as quais Jesus falou? Bem, no contexto de Mateus 24, vamos ver que Jesus falou sobre nação se levantar contra nação, reino contra reino, falta de alimentos e terremotos num lugar após Isso aí, outro. medo, política do medo. Ok. Então, a geração sobre a qual Jesus falou não passará até ver guerra, falta de alimentos e O que terremotos. vocês também diziam lá no livro Verdade que Conduz à Vida Eterna, o que vocês disseram no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, o que vocês disseram na Sentinela de 84, né? A geração de 1914 teria que presenciar tudo isso daí. E ainda vocês perguntaram, será que em tão pouco tempo esse povo não vai poder ver tudo isso? Vocês disseram que sim, porque Jeová não falha nas suas profecias, não é? E baixa inspiração, ele fez com que o seu filho falasse isso e que vai cumprir no tempo que vocês disseram, não é? Mais alguma coisa? Sim. No mesmo capítulo, Jesus fala de uma grande tribulação. A geração não passará até que a grande tribulação venha. Opa, já mudou também isso, né? A geração não passará até que a grande tribulação venha. Olha aí. Agora, vocês já disseram que a grande tribulação será uma porta aberta de oportunidades para que todos voltem para a organização, não é? Que coisa, hein? Como muda, né? A verdade de uns anos atrás para agora, a verdade? Olha só. Isso é interessante. Isso é importante para nós. Mas precisamos entender o que é geração e de que geração específica Jesus estava falando. Se alguém pedisse para você mostrar um texto explicando o que é geração, que texto você mostraria? Pense nisso um instante. Minha escolha seria Êxodo 1:6. Vamos ler. Êxodo 1:6 diz: Por fim, José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. O que sabemos sobre a família de José? Ele tinha 11 irmãos. 10 deles eram mais velhos que José. Um deles, Benjamim, era mais novo. E pelo menos 2 irmãos de José viveram mais tempo que ele, porque a Bíblia diz que, quando José estava morrendo, ele chamou seus irmãos, no plural. Mas o que José e seus irmãos tinham em comum? Todos eles eram contemporâneos, viveram na mesma época, faziam parte da mesma geração. Começou aqui a preparar o terreno para o golpe, para mudar o entendimento do que eles tinham falado no livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, no livro Poderá Viver para Sempre, e também para mudar a ideia do que eles falaram na Sentinela de 84. Já que aquela geração que eles afirmavam que veriam o fim, já estavam todos mortos, então os adeptos já se deram conta que eram mentirosos, e agora eles tinham que tirar da manga uma nova ideia de geração. E começa a dizer sobre contemporâneos. Fiquem com essa palavra, porque tem muito significado no que ele vai enganar vocês depois. Vocês, testemunhas de Jeová que acreditam neles. A palavra contemporâneos, ele vai soltar uma explicação que não é bíblica, mas que convenceram a muitos. Agora, vamos supor que um homem morresse 10 minutos antes de José nascer. Ele faria parte da geração de José? Olha aí. Se uma pessoa nascesse 10 minutos antes da morte de José, ele faria parte da geração de José? Pois possivelmente poderia, né? Ele vai dizer que não. Tudo para enganar vocês.
chupa-dedos da vida. Não, porque ele não viveu na mesma época de José. Não era contemporâneo de José. Isso é relativo. Tem muitas pessoas que podem morrer hoje, por exemplo, né? Nascer um filho meu amanhã, e é a mesma época. A pessoa morreu. Fazer o quê? Mas está vivendo na mesma geração, na mesma época. Mentira. Agora vamos supor que um bebê nascesse 10 minutos depois da morte de José. Esse bebê faria parte da geração de José? Pois sim. Pois sim, claro que sim. Não é porque morreu José que ele deixaria de estar na mesma geração, na mesma época. Não. Não me convence este argumento. Convencem a vocês? Ou se demonstra uma clara e evidente enganação? A mim não me convence para nada. Outra vez, não. O bebê não viveu na mesma época de José. Sim, o bebê viveu na mesma época de José. É que José morreu. Mas a época era a mesma. O que acontece é que José morreu. Mas a época era a mesma. O simples fato é que ele morreu, o outro nasceu. Mas é a mesma época. Não seria a mesma época se o bebê tivesse nascido há 200 anos depois. Aí não. Para que o homem e o bebê fizessem parte da geração de José, eles teriam de ter vivido pelo menos algum tempo durante a vida de José. Não, mentira. Charlatão, mentiroso, grupo de estafadores da fé, canalhas, sem vergonhas, mentirosos. É o que vocês são. Então agora já sabemos o que é geração. Não, não sabemos Mas o nada. que com... Você pensa que sabemos. Não. Sabem vocês dessa mentira. Nós não. Os que já estamos despertos não sabemos nada disso. Para nós isso daí é tudo mentira comprovada. compõe uma geração? Um grupo de contemporâneos, um grupo de pessoas que viveram na mesma época. Mas Jesus disse: esta geração, de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. De que geração específica Jesus estava falando? Para saber isso, temos de ver o contexto das palavras de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 34. Vocês percebem, gente, como que a empresa, ao ver que um dos seus pilares era mentiroso, foi falho, eles estão usando de vários artifícios para engodar, enganar, manipular o cérebro dos adeptos para acreditar em algo que não é bíblico, em algo inventado por eles, que vai além das escrituras, para poder fazer e conseguir levar como escravos mentais a gente que não tem capacidade própria de raciocínio. Vocês se dão conta? Continuamos. Isso é muito importante. Esclarece muita coisa. Em Mateus 24, 32 a 34, Jesus disse: aprendam desta ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes garanto que esta geração, de modo algum, passará até que todas essas coisas aconteçam. Voltando ao versículo 32. Jesus disse que seus discípulos deviam aprender algo da figueira. Bem, qualquer criança pode ver uma folha numa árvore, apontar para ela e dizer: olha, uma folha. Mas qual o significado dessa folha? A criança talvez não saiba que o verão está chegando, mas um adulto que vê uma folha numa árvore diz: ah, ainda não dá para ver, mas essa folha é sinal que o verão está próximo. O verão ainda não chegou, mas quem é mais velho chega à conclusão que ele está próximo. Vocês estão percebendo quantos artifícios da programação neurolinguística ele está usando para ir amaciando a consciência bitolada de um adepto,
para no final vir com a explicação da geração sobreposta. Tudo isso agora é preparação cerebral, preparação mental, é indução, é imunização cognitiva. É um processo de linguagem, de controle mental, para explicar algo inexplicável, para tentar dar uma desculpa de algo que eles erraram. Desculpa eles nunca vão pedir. Como disse Jeffrey Winder, o cabeça de fósforo, o novo membro do corpo governante. Nós não nos envergonhamos e nós não vamos pedir desculpa. É o que eles estão fazendo agora. E, no versículo 33, Jesus começa dizendo do mesmo modo. Ele fez uma ligação aqui, não é? Entre o versículo 33 e o 32. Ele disse, do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. O que Jesus quis dizer com todas essas coisas? São as coisas que ele falou antes: nação contra nação, reino contra reino, falta de alimentos, terremotos, doenças. Ele disse: quando vocês virem todas essas coisas, eu quero que cheguem a uma conclusão sobre algo espiritual. Quando é que todas essas coisas começaram a acontecer? Em 1914. Opa, agora eles voltam a bater na data de 1914. Por quê? E eu vou mostrar a técnica da neurolinguística. Para mostrar para os adeptos que, olha, nós não estávamos errados, não, hein? Quando a gente citou o ano de 1914, nós continuamos citando o ano de 1914 como o ano que marcou o início da geração. Só que lá na revista de 84, no livro Verdade que Conduz à Vida Eterna, no livro Poderá Viver para Sempre, eles afirmaram que era verídico e real que a geração que não passaria eram os que tinham nascido naquela época e os que presenciaram aqueles eventos de 1914. Aquela geração lá é que não passaria. Estariam vivos quando chegasse o Armagedon. Agora, ele volta a citar 1914, mas já preparando o coração dos adeptos para uma nova luz que eles falam. Porque, claro, as pessoas morreram e não cumpriu o que eles falaram. Tem que buscar uma explicação. Que não é bíblica. Então, eles têm que se apegar numa nova interpretação do que significa geração. Esquecemos da Bíblia. Vamos agora nos apegar e inventar uma nova ramificação de geração para poder ludibriar, enganar e rir da cara dos chupa-dedos da vida, dos Mário e das marionetes, para falar que ainda está dentro da geração. Essa é a questão. Bem, em 1914, qualquer criança poderia ver os vários aspectos do sinal: guerras, falta de alimentos, terremotos, etc. E poderia concluir que eram coisas ruins. Mas qual é o significado delas? Só os que tinham discernimento espiritual podiam chegar à conclusão que Jesus disse que chegariam, que ele está próximo, às portas. Só pessoas... Ó a cara de charlatão. Só pessoas de discernimento poderiam. Ou seja, já não é mais só... A criança podia ver que eram coisas ruins, mas não. Para a geração de 14, são aqueles que já podiam ter discernimento. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso nas Escrituras? Por favor, gente, familiares meus, vocês não se dão conta que vocês estão sendo enganados? Não tem como. Vocês não percebem que vocês estão fazendo papel de tontos na mão desses americanos sem escrúpulos? Desses sem vergonhas? Será que vocês não percebem que vocês estão na mão de uma empresa que só visa enriquecimento, aumento de patrimônio imobiliário, investimento em bolsas de valores? Estão usando uma fachada de religião para enganar vocês? Por favor, prestem atenção no que esse canalha está falando aí. Continua. Esse é o ponto. Em 1914,
Quem foram os únicos que viram esses vários aspectos do sinal e chegaram à conclusão A tua certa? mãe, cara de pau. A tua avó sem vergonha. Para não falar o que eu tenho vontade. Que algo invisível estava acontecendo. Algo invisível acontecendo? Não tem como mais ser mais safado, viu? Deus me livre. Apenas os ungidos. Apenas os ungidos? Então, esta geração é composta dos ungidos que viram o sinal. Opa! A geração, então, já não era mais quem nasceu lá naquela época. É aqueles que eram ungidos, que eles chamam ungidos, e que tinham consciência do que estavam vivendo. Ou seja, nisso eles já conseguem ganhar aí 30, 40 anos para jogar para frente o fim do mundo. Entenderam a jogada? Com isso de que a geração de 1914 é aqueles que já eram ungidos lá naquela época. Então já ganhou aí 30, 40 anos mais para frente. Para a maquinária da empresa continuar faturando. Mais 30, 40 anos e não perder tanto chupa-dedo. Continua. E tiveram discernimento espiritual para chegar à conclusão certa sobre o sinal. Sim. Um dos que viram o sinal e entendeu o seu significado foi o irmão Frederick Franz. Opa, Frederick Franz, o maior canalha que mais dano causou na vida das pessoas. Frederick Franz. Ainda bem que o teu sobrinho, Raymond Franz, se deu conta que você era um sem vergonha que nem todos os demais, mentiroso. E então, Raymond Franz, que era quem deu origem, né, ao livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia, que foi a base para o estudo perspicaz das Escrituras, ele se deu conta que o ano de 1914 era uma mentira, de que vocês usurpavam o lugar de Cristo, e então Raymond Franz, que era membro do corpo governante, falou: vocês são um lixo, e saiu daí. E ao sair daí, ele não falou do jeito que eu falei, né, porque eu sou diferente. Ele falou com muitas boas palavras, ele era super mais educado do que eu. E ele foi um senhor. Ele escreveu um livro, 2 livros, mas um é o Crises de Consciência, que despertou a milhares de pessoas. Raymond Franz, que não seguiu os passos desse canalha chamado Frederick Franz. O irmão Franz nasceu em 1893 e foi batizado em novembro de 1913. Olha aí. Notem, Frederick Franz era da geração, então. Ele nasceu em 1800 e pedrinha, se batizou em 1913, quer dizer, ele já tinha uma idade, já era ungido, porque para eles, Frederick Franz, mentiroso, canalha, sem vergonha, era ungido. Continuamos. Então, sendo um dos ungidos do Senhor em 1914, ele viu o sinal e pôde entender seu Olha significado. aí. Ele abaixa até a cabeça, porque nem ele acredita no que ele está falando. E Deus me livre, o Palmeiras já fez um gol e o Corinthians está perdendo. É uma desgraça mesmo. Né? Junta essa seita imunda, o Corinthians que não tem jeito ainda vai perder para o Palmeiras. Deus me livre. Deus me livre. Acaba de me avisar aqui, ó, Adriano, ó, o Palmeiras marcou um gol. Ei, Deus me livre. Vamos. Vai, Corinthians. Vamos, Corinthians. E continuamos aqui com essa mundiça aqui. Vamos lá. Houve outros ungidos que também viram o sinal e entenderam seu significado. Joseph Rutherford, Opa! Esse sem vergonha também. Outro canalha. Sem vergonha. Imoral. Bêbado. Traficante de bebidas alcoólicas. O que construiu a casa, a mansão de Betsarim, que ele disse que ia ser ressuscitado, né? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos os príncipes do passado, Rebolão e tudo aqueles lá, ia ser ressuscitado e iam ter que entrar, se identificar na porta da casa para poder entrar. E enquanto não acontecia nada disso, ele viveu lá que nem um marajá, com Cadillacs e whiskies, e de uma vida de marajá, nas costas da chupa dedalhada espalhada pelo mundo. Que continua uns 8 milhões ainda no mundo de chupa-dedos. A.H. Macmillan, Olha o Macmillan aí também. W.E. Van Amber, Olha os nomes, você vê? Não tem nenhum João da Silva, não tem nenhum Raimundo
Pereira, não tem nenhum... Não tem. Nenhum Hamed, não sei o quê, não tem. Macmillan, outro lá, não sei o quê. Tudo nome americano. Tudo esse daí é a geração. Olha que geração de irmãos de Cristo, né? Que coisa, né? O outro abaixa até a cabeça na hora de falar, porque nem ele acredita. Nem ele está acreditando nessa lorota que ele está contando aí. Depois de 1914, outros foram ungidos com o Espírito Santo. Entre esses estavam Nathan Orr, Nathan Orr. Sim. Outro. Que não tem... A cara não é mais de pau porque não tem jeito. Que nem a tua, né, o cara de sardinha? Igual a tua. Que também acha que é ungido. Essa cara aí, charlatão, acha que é ungido ainda, essa mundiça aí. Lyman Swingle. Esse parece o cão chupando manga, parece um vampiro, um satanás. E é ungido também. Deus me livre. Grant Suter. Olha o outro. Milton Henschel e George Gant. Milton Henschel, George Gant, Milton Henschel. Vá plantar batata. Como é que eu acreditei nessa mundiça, hein? Eu é que tinha que ter... Não sei, vou falar a verdade, viu? Tinha que me internar, hein? É verdade, para acreditar nessa mundiça. Será que vocês não se dão conta, não, que vocês estão sendo enganados, hein, ô chupadedaiada? Deus me livre. Um zumbido do cão aí. Eles eram ungidos contemporâneos de alguns do primeiro grupo. Esses irmãos fazem parte do segundo grupo da geração. É o segundo grupo da geração. Já agora, ele acaba de instaurar que a geração tem grupos. Entende? São os grupos dos ungidos. Que nem tinha o Gera Samba, o Só para Contrariar, né? Os grupos de pagode. E agora tem os grupos dos ungidos, né? Olha, e pagodeiros. Vamos lá. Isso é muito importante. Agora, Vamos voltar a esse assunto daqui a pouco. Agora. Quer ver um jeito fácil de entender o assunto? Você quer ver um jeito fácil de você ser um tapado e ser enganado? Você quer ver um jeito facinho de você ser tapado e enganado e ser um marionete na nossa mão? Vocês querem ver? Olha o que a gente bolou aqui para poder disfarçar a mentiraiada que a gente contou. Vocês querem ver agora o jeito que a gente vai mostrar para vocês como a gente engana vocês, ou seus tonto ou cubo? Vocês querem ver? Pois dá uma olhada agora aqui que eu vou mostrar para vocês. Da geração, veja o caso do irmão Fred W. France. Ele é o FWF. Olha lá, ó. O Frederick FW France está ali, ó, 1893. Está ali, o France. Ele é um marco na história, hein? Olha lá, para explicar a geração. E o cara de sardinha com a varinha na mão para enganar, para mostrar que é professor, entendido do assunto. Eu falo o que você tinha que fazer com essa varinha aí, viu, seu canalha sem vergonha? Como já dissemos, o irmão France nasceu em 1893 e foi batizado em novembro de 1913. Olha aí, quer dizer, ele é da geração, hein? Não é? Vamos ver. Sendo um dos ungidos do Senhor, em 1914 ele viu o sinal e entendeu seu significado. O irmão France viveu bastante. Só que foi France mesmo. E outros que patrocinaram a ideia de que a gente leu no livro Verdade Conduz à Vida Eterna, no livro Poderá Viver para Sempre, e na Sentinela de 84, que vocês diziam, e Frederick France também dizia, que esta geração não passaria, os que presenciaram e nasceram em 1914. Só que como falhou, né? Agora você tá com essa cara aí sem vida que você tem, ó, que você parece um defunto em pé, explicando uma mentiraiada que você acredita quem é tapado, né? Fazer o quê? Ele terminou sua carreira terrestre aos 99 anos, em 1992. Olha aí. Vocês conhecem... Ele morreu em 1992, quando nasceu meu filho Bruno. Olha só. Ele nasceu em 1893, morreu em 92. Quer dizer, ele era da geração, o Armagedon tinha que ter chegado na vida dele, né? Já que ele era da geração. Mas não, aí vem surpresa. Aí vai vir surpresa agora. Vamos ver.
muitos que eram dos ungidos em 1914 e que viveram mais que o irmão Franz? Pode ser que tenha alguns, Não, mas por não isso que vocês muitos. estão inventando essa história aí, porque já morreu todo mundo. E como não cumpriu o que vocês falaram, agora você está aí, diante dessa lousa aí, tentando explicar essa baboseira. Deus me livre, é duro aguentar esse jatubá podre, hein? Deus me livre. Como é que vocês comem isso aí, gente? Como é que vocês comem isso aí? Como é que você, o irmão, testemunha de Jeová, não vou chamar você de marionete, nem de marionete, não, e nem de chupa-dedo. Vou chamar você de irmão testemunha de Jeová. Como você acredita nisso aí, querido irmão, querida irmã? Eles estão subestimando a tua inteligência. Eles estão chamando vocês de pouco inteligentes, né? Que na palavra coloquial e na palavra popularmente conhecida, eles estão chamando vocês de burros, de jegues. É o que eles estão chamando vocês. Agora, se vocês não querem aceitar, é um problema, né, de cada um de vocês. Continuamos. Só para vocês entenderem melhor, suponhamos que o irmão Franz tenha sido o último do primeiro grupo de O ungidos, ou último do seja, primeiro do grupo, grupo dos. o último do primeiro grupo de ungidos. Deus me livre, isso é para fazer um cacau da cabeça de um chupa-dedo, que já não pensa direito mesmo. O Tico e o Teco tá podre, o outro tá desmaiado, aí começa de primeiro grupo do ungido, segundo grupo do ungido, que não sei... Ninguém entende mais nada, não. E aí eles falam, tudo bem, vamos aceitar isso aí, acabou. Que foram ungidos em 1914, que viram um sinal e continuaram leais a Jeová. Veja, não estamos dizendo que o irmão Franz foi o último, não sabemos disso, mas só para entendermos melhor, vamos supor isso. Vai supondo. Para ser parte desta geração, a pessoa teria de ter sido ungida antes de 1992, porque ela teria de ter sido contemporânea de alguns do. Aí vem o golpe. Para poder invalidar o que a gente tinha falado antes, então agora tem uma geração sobreposta, que são aqueles que foram ungidos durante a vida do irmão Frederic Franz, por exemplo. Um exemplo. Aqueles que nasceram e foram ungidos na época que ele ainda era vivo, também é da geração. Então, chupa essa manga aí. Chupa essa manga. Não tem como ser mais charlatães e mentirosos e enganadores. Primeiro grupo. Novamente, não estamos dizendo que o irmão Franz foi o último desse grupo. Estamos usando isso apenas como suposição, como ponto de referência. Qualquer pessoa ungida depois de 1992 seria parte dos ungidos, mas não seria parte desta geração. Olha, qualquer um ungido depois do exemplo que ele está dando de Frederic Franz seria ungido, mas já não seria da geração. Quer dizer, olha, vocês não precisam esperar, não é que essa geração vai ser muito longa, não. Simplesmente, essa geração vai aumentar em uns 30, 40 anos mais só, nada mais. Vocês achavam que o fim ia vir agora, antes do ano 2000? Não. Vai vir talvez lá para 2030, 2040, não se preocupe. E Jesus disse: esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Olha, você viu? Olha aí, ó. Tudo igualzinho Cristo, né? Esses homens aí. Se vestem igual, uma simplicidade igual, né? Andando pelas montanhas, buscando as pessoas nas aldeias, né? Olha, tudo igualzinho. Você viu o Nathan Nor? Vocês viram o Nathan Nor? Ó, o Nathan Nor. Ó, olha só. Que homem simples, né? Era igual o Charles Taze Russell. Igual, né? Igual o Rutherford, o juiz Rutherford, que não era juiz coisa nenhuma. Deus me livre, chupa essa manga aí, hein? Vomitivo isso. Até que todas essas coisas aconteçam. Percebe como tudo isso se relaciona com a urgência dos nossos dias? Não, isso se relaciona que vocês estão cortando a agulha porque não tem da onde tirar mais explicação porque a geração passou. E não aconteceu nada. Com a urgência, isso se relaciona com a urgência de vocês buscar uma mentira para cobrir outra mentira.
É isso que acontece. É essa urgência que você está tentando transmitir. Tá bom? Mas alguém talvez diga: sabemos que alguns dos ungidos estarão na terra quando a grande tribulação começar. Mas quem pode dizer que Jeová não vai ungir mais pessoas nos anos à frente? E então elas lerão sobre nós numa versão atualizada do livro Proclamadores. Bem, a resposta é simples. Qualquer pessoa ungida nos anos à frente não terá sido contemporânea dos irmãos do primeiro grupo dos ungidos, porque eles já morreram. Olha, e da onde... Oh, eu faço uma pergunta. Da onde ele tirou tudo isso daí? De que livro das Escrituras essa explicação saiu? De que livro? Eu já li as Escrituras de Gênesis e Apocalipse pelo menos umas 3 vezes. Umas 4 vezes. Da onde ele tirou isso aí? Da cueca, eu acho. E Jesus disse: esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Olha o gestinho da mão, uma em cima da outra. Ó. O gestinho da mão, uma em cima da outra, assim, ó. É que ele está querendo dizer assim: olha, gente, acaba isso aqui logo, que eu não sei. Eu não sei nada do que eu estou falando. Isso aqui é tudo uma baboseira. Eu estou tentando enganar. E ó, tá me dando até mal de Parkinson já. Eu não sei mais nem o que eu falo aqui para tentar enganar os chupa-dedo. É isso. Ela não teria feito parte da geração. Os ungidos do segundo grupo estão envelhecendo. Ah, sim? Isso fica bem claro quando vemos quem compõe o segundo grupo. Os ungidos já do segundo grupo, que é a geração ainda, hein? Estão envelhecendo. E nem envelheceu os da primeira e falhou, né? Agora e os do segundo, hein? Como é que vai acontecer com os do segundo quando começar a morrer tudo também, hein? Vai vir a sobreposta da sobreposta? O que vai acontecer? Vamos ver. Vimos algumas fotos dos irmãos do segundo grupo. Além deles, outros como Carl Klein, John Olha, Kirk Klein. Olha só. O Kirk Klein é um deles. Barr, Albert Schroeder. E o Schroeder. Kirk Klein, o Bar e o Schroeder. Olha só, tudo no céu vai estar. Tudo irmão de Cristo isso aí. Tudo irmão de Cristo aí. Como é que você acredita nisso aí, ô chupadeiro? Do Kirk Klein, do Kurt e do Schroeder. Como é que você acredita nisso aí? Os membros atuais do corpo governante também são parte da geração. E dá para ver que alguns de nós já não são tão novos. Olha, os membros do corpo governante também são da segunda geração. E dá para ver que alguns de nós não somos tão jovens. Olha aí. Que coisa, né? Que coisa. Então, irmãos, realmente estamos bem avançados no tempo do fim. Agora não é hora de desanimar. Não, né? Aí está a palavra-chave. Por que foi feito esse discurso? Porque eles perceberam que a grande maioria havia desanimado. Por isso veio essa explicação frajuta, mentirosa, e ele usa a palavra Tempo do fim. agora. Agora não é hora de desanimar. Por isso. Assim, vamos todos acatar o conselho de Jesus, de Mateus Vamos todos acatar o conselho de Jesus, hein? 24:42. Portanto, mantenham-se vigilantes. Portanto, não saiam da organização. Continuem dando dinheiro para nós, participando nas construções, ajudando a gente a enriquecer nas suas costas. Vamos, nós necessitamos continuar vendendo, construindo e reformando salões. Mantenham-se ativos, escravos de nós. Por favor, não saiam da organização. Porque vocês não sabem em que Porque vocês não sabem de nada. Só sabemos nós. E a gente vai jogar essa batata podre aí, esse jatubazão cheio de bicho, e vocês vão comer tudo até que a gente quiser. dia virá o seu Senhor. Ai, Palmeiras e Corinthians ainda aparece aqui para mim. Deus me livre. Gente, fazer o quê, né? Chupa essa manga aí, né? Vocês perceberam o engano ou não?
Vocês perceberam o engano ou não? O que vocês acham? Ficou claro ou não? Eu me revolta. Eu vejo isso aí e me revolta. Eu vejo aqui os comentários de vocês que estão aqui participando. Deixa eu voltar aqui. Esse Natanor não queria que ninguém se casasse lá no Betel. Por conta de 1975, no entanto, ele casou. Um testemunho de Jeová questionou ele e foi expulso. Virou mendigo e morreu congelado num banco de praça. Tá vendo? Olha o que diz o tricolor aí. Olha o que disse o tricolor. Né? Teve um lá no Betel, ele não queria que ninguém se casasse. Aí teve um lá que falou, não, olha, é o seguinte, eu vou casar. Então, está errado o que você fez. Você se casou, está errado o que você... Ah, então você vai ser desassociado. É isso aí. O Robert Semog, Rivotril com batata. Claro, só assim mesmo, né? Ovo frito. Tu tem o link desse arquivo aí? Eu quero ler. Olha, tem vários links aqui de tudo. Agora, eu estou vendo aqui muitos comentários. Mas uma coisa, gente, eu recebi. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu recebi uma documentação vou compartilhar com vocês, tá bem? Espera um momento. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu compartilhar com vocês esse documento. E depois tenho outro ainda que eu vou compartilhar. Falando sobre a Real Commission australiana. Que nós ficamos sabendo, né, dos 1.006 casos de abuso de pequenos encobertos na Austrália. Mas o Gilberto Damiani, lá da Itália, entrou em contato com uma pessoa que foi quem passou para nós aquelas informações, né? Que eu li para vocês aqui das novas mudanças. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo. Momento. Sim. Aqui está compartilhado. Aí diz assim. Dos 1.800 casos de alegações de abuso de pequenos. Aí diz assim, 579 as testemunhas de Jeová, incluindo vários anciãos, eles confessaram ter cometido abuso de pequenos. 579 testemunhas de Jeová, incluindo vários anciãos, confessaram ter cometido abuso de pequenos. 401 desses 579 foram desassociados na sequência de uma acusação. Agora, eu volto aqui. Fiquem com esses números, hein? Agora diz aqui. 401 foram desassociados na sequência de uma acusação. Agora anotem. De abuso de pequenos. Reconhecida, evidentemente, portanto, fundada pela comissão disciplinar. 230 destes foram posteriormente reintegrados, readmitidos na congregação. Ou seja, na Austrália, dos 579, 401 foram desassociados, os outros não. 230 foram readmitidos. E destes desassociados,
78 foram desassociados em mais de uma ocasião, após uma alegação de abuso sexual infantil. Vamos ver de novo. Dos 1.800 casos de alegações de abuso infantil, 579 das testemunhas de Jeová, incluindo vários anciãos, eles confessaram ter cometido abuso de pequenos. 401 foram desassociados na sequência de uma acusação de abuso de pequenos, e 230 destes foram posteriormente readmitidos, reintegrados. Destes desassociados, 78 foram desassociados em mais de uma ocasião após a alegação de abuso de pequenos. O que vocês acham desses números lá da Austrália? Royal Commission australiana é o documento. Royal Commission australiana. Foi traduzido para mim por este ativista e este ajudante, Pimo, que nos ajuda, né? Aí está. Royal Commission australiana. O que mais me chama a atenção é que dos 579, existiam vários anciãos no meio, 401 foram desassociados, mas 230 foram readmitidos. Abusadores em potencial estão dentro das congregações. E 78 destes voltaram e foram desassociados várias vezes. Como é que vocês engolem isso aí? Como que vocês chupam essa manga? Como? Eu pergunto. Como que vocês encaram isso aí? Duro, não é não? É duro de assumir isso aí, de saber que a gente esteve metido nesse lixo, né? E que tem familiares da gente lá dentro ainda defendendo essa sujeira. É duro, né? Fazer o quê? Paciência. Mas, ó, gente, eu acho que hoje, né, nós podemos abordar aqui assuntos interessantes. Quero agradecer a presença de todos, Adelina Silva, o Tricolor, querido, Marlene Santos, Alberto Semog, Visão Mental. Muita gente. Ovo Frito, querido patrocinador do canal. Todos vocês que estão aqui, Neteca TV. Obrigado pela presença de vocês, por estarem aqui apoiando, né, o canal. E isso, para mim, vale muito, não é? Vale muito. Helenita Oliveira, Calico Pontual, Fernanda Vilhena, Sol, Conceição Carvalho, querida. A Conceição diz, total engano. Claro que sim. Né? Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. Cíntia Regina, nem vamos lugar, lá vai tudo ocupado. Helenita Oliveira, Olivete Guerino, Visão Mental, querido amigo, Ovo Frito, quem mais? Valquíria Calaço, Ancião Rivotril, querido, muita gente boa. Conceição Rodrigues, está por aqui também. Muita gente chegando aqui, fomos numa média de 90 pessoas hoje no chat. Estou sentindo falta de muita gente aqui no chat. Adelina Silva e muitos outros, né, que hoje estiveram aqui presentes, ajudando. Nery Furtado, querida amiga, ela e o Ben, lá da Austrália. Muita gente boa que deixa aqui os comentários, né? A Conceição diz, temos de informar a todos quanto pudermos dos perigos a que são os filhos estão expostos nessa organização camuflados de criminosos. Isso é. O corpo governante está aqui também, querido corpo governante. Estou aqui, Adriano. Um beijo, querido. Nery Furtado, a Sol também está aqui. Um beijinho. Mari Florent também está por aqui. Olá a todos. Por favor, tem um e-mail de contato? Claro que sim, querida. Michel Tomás também está por aqui. Vamos ver o que ele diz. Buenas, Tchê. Como está? Sempre com informações pertinentes e confiáveis. Muito bem, obrigado, Michel.
Um beijo no teu coração, querido. E a todos vocês. Se você olhar aí, querida Mari Florent, no começo do chat, eu tenho aí, né, a chave Pix, ali é o meu e-mail. Este é o meu e-mail. Minha chave Pix é o meu e-mail. Pode pegar ali o meu e-mail, tá bom? Assim que a todos vocês, Maria Lúcia dos Anjos. Um beijo. Judas 3 Batalhando também está por aqui. Boa noite, querido. A todos, família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam. Obrigado por mais um dia estarem aqui apoiando o canal, ajudando neste trabalho. Recebam sempre o meu respeito, a minha consideração, né, e a minha gratidão. E como todos os dias, eu sempre peço a vocês que façam da vida de vocês um instrumento de ajuda a outros. Calico Pontual, querido, sempre ajudando aqui o nosso canal. O Marinho te manda um beijo. Obrigado, Calico, pela ajuda. Um beijinho no coração. Aí, Calico, obrigado, querido. Também está por aqui a Maria Aparecida. Shalom, Maria Aparecida. Um beijo no teu coração, querida. E a todos vocês, família querida do canal. Quero que vocês recebam sempre, né, o meu ânimo, a minha força. Que comecemos uma semana com muita força, muito ânimo. Também está por aqui a Rosenia Grise, que é patrocinadora do canal, sempre colaborando. Um beijo a todos vocês, recebam o meu abraço, o meu carinho. E como todos os dias, recebam um beijinho no teu coração e até amanhã, na próxima live. Tchau, tchau. Um beijo, pirata da libertação também. Tchau, tchau.